Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vim mostrar para vocês a minha coleção de livros nacionais. Então sem mais delongas e bora lá! Iniciando com os meus livros do Machado de Assis, começando por ele, Dom Casmurro, um dos maiores, se não for o maior clássico da literatura nacional. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre esse livro em algum momento da sua vida. Eu particularmente gosto muito dessa edição da editora Panda Books, porque ela conta com algumas notas de rodapé que fazem uma contextualização da época, também tem ilustrações, então todos esses elementos acabam facilitando em muito a leitura. E para você que tem medo de entrar em contato com os livros do Machado de Assis por achar que vão ser muito chatos ou difíceis de compreender, vá sem medo. Suas histórias costumam ser muito envolventes, recheadas de ironia, muito bom humor também. Não é à toa que ele é considerado um dos maiores escritores da literatura nacional. Prosseguindo com O Alienista, nessa minha edição da Antofágica, que eu gosto muito por conter as ilustrações do Portinari. Aqui a gente vai acompanhar a história do Simão Bacamarte, que é um cientista que gosta de estudar a loucura e certo dia ele vai se mudar para uma cidade que era muito pacata e lá ele vai construir uma espécie de manicômio. E é a partir disso que as coisas vão começar a degringolar, porque ele vai começar a internar as pessoas naquele local sem nenhum tipo de critério científico. E isso acabará gerando uma extrema revolta nas pessoas que residem naquela cidade. É um livro que é muito engraçado, mas leva a muitas reflexões, principalmente aquelas voltadas à luta antimanicomial, então é bem interessante vocês darem uma olhada nesse livro, e eu considero essa uma ótima porta de entrada para as obras do Machado de Assis. Prosseguindo com uma obra que eu não vejo as pessoas comentarem com tanta frequência, estou me referindo à Mão e à Luva. E para finalizar os livros do Machado de Assis, tenho Helena, nessa edição da editora Companhia das Letras, na coleção Penguin. É um livro que eu infelizmente ainda não li, mas estou muito curioso para entrar em contato com essa história. Bem, agora eu vou mostrar para vocês os meus livros da escritora Lígia Fagundes Telles, que assim como Machado de Assis, é uma escritora que eu gosto bastante. Ciranda de Pedra, o seu primeiro romance, aqui a gente vai acompanhar a história da Virgínia, desde a sua infância até o início da sua fase adulta, em que ela é uma personagem que se sente muito deslocada, principalmente no seu âmbito familiar, e isso trará muitas consequências. Se você quer entrar em contato com uma história que tem um bom desenvolvimento do seu protagonista, com certeza Ciranda de Pedra vai ser um livro que vai te envolver muito. A gente conhece muito da personagem principal, o que ela sente, o que ela pensa e por que ela age da forma que age. É um livro que, apesar de curto, é muito potente e envolvente. A Lígia também é muito conhecida por conta dos seus contos que costumam ser muito bem trabalhados, e aqui eu tenho a minha coletânea de Antes do Baile Verde, que acredito que seja a mais famosa dela, e também tenho essa chamada Venha Ver o Pôr do Sol. Prosseguindo agora com Clarice Lispector, Laços de Família, uma coletânea de contos. A Hora da Estrela, um outro grande clássico da literatura brasileira. Aqui vamos acompanhar então uma história escrita por Rodrigo SM, que é basicamente um alter ego da própria Clarice Lispector, que vai escrever a história de Macabea, uma nordestina que não tem noção da própria infelicidade. Tenho esse box da editora José Olímpio, que tem 3 livros da Raquel de Queiroz, o 15, As Três Marias e Dora Doralina. Desses 3 eu só li o 15, que é um dos seus livros mais famosos, mas eu não li nesta edição, e sim nessa um pouquinho mais simples. É um livro que eu gosto bastante, me impactou demais na época em que eu li, e é bem curto. E pretendo sim realizar a releitura dessa obra nesta nova edição. Memórias de Marta, primeiro romance publicado por Júlia Lopes de Almeida. Nesse livro a gente vai acompanhar a trajetória de Marta desde sua infância, que foi marcada por acontecimentos trágicos, até a sua vida adulta, que também foi muito sofrida.
Não é o meu livro favorito dessa escritora, mas vale muito a pena a leitura. A Falência, outro livro de Júlia Lopes de Almeida, acredito que esse seja o mais famoso dela, gosto bastante dessa história. E A Viúva Simões. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, esse romance que pode ser interpretado por alguns como uma coletânea de contos. Seja como for, é um livro que carrega personagens muito interessantes, tem um ótimo desenvolvimento e cenas também muito tristes, principalmente no capítulo Baleia. Eu particularmente gosto muito dessa edição da editora Antofágica, que conta com ilustrações muito bonitas. Clara dos Anjos, de Lima Barreto, esse foi um dos últimos livros que ele escreveu. Gosto demais dessa história, inclusive Lima Barreto é um autor que eu gostaria de ler outras obras dele, sinto que não li o suficiente, pelo menos por enquanto. O Seminarista, do Bernardo Guimarães, é um autor que é muito mais conhecido por uma outra obra chamada Escrava Isaura, que é um livro que eu particularmente não gostei muito na época em que eu comecei a ler, mas quero dar uma nova chance para ele. Não considero esse um livro extraordinário, mas tem uma história que é bem envolvente. O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, é um livro que eu não colocava muitas expectativas nele, mas quando eu li, fiquei extremamente emocionado. Enfim, é um livro que me impressionou demais. Por falar em livros que me impressionaram, tenho aqui Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Essa mulher que viveu na favela do Canindé e tirava um certo tempo do seu dia para escrever aquilo que ela via na sua realidade. E aqui temos a compilação desses registros que ela fez. Apesar de ser muito lembrada por esse livro, essa não foi a única publicação que ela fez. Temos aqui, por exemplo, o Casa de Alvenaria, volume 1, Osasco. É um livro que eu infelizmente ainda não li, mas estou bem curioso para entrar em contato com essa história. A Mentira, de Nelson Rodrigues. Se você está em busca de um livro que vai prender você do início ao fim, com uma história cheia de reviravoltas, com personagens extremamente hipócritas, com certeza você vai gostar desse livro. É uma leitura muito rápida, mas que cativa o leitor. Também tem esse outro livro do autor chamado Asfalto Selvagem, que infelizmente ainda não li. Capitães da Areia, do Jorge Amado, é um livro que li já há alguns anos e me lembro muito pouco da história, então com certeza vai ser um romance que vou reler logo em breve. Uma Ideia Toda Azul, da Marina Colasanti. Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século, que como o próprio título já indica, se trata de uma coletânea de poemas nacionais. E da mesma coleção também tenho os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Esse é um dos meus livros favoritos, é uma ótima porta de entrada, inclusive, para você que quer conhecer novos autores brasileiros. Também tenho esse livraço de Nise da Silveira, chamado Imagens do Inconsciente. E agora eu vou mostrar para vocês livros de autores contemporâneos, porque não somente de clássicos vive um leitor. Pensamento Covarde, do Boda Costa, é um livro que fiz uma resenha para ele aqui no canal no ano passado. Não é um livro perfeito, mas tem ideias interessantes. Um dos maiores sucessos de livros nacionais dos últimos anos, com certeza, foi Torturado, de Itamar Vieira Júnior, um livro que gosto bastante. Outra autora que vem fazendo muito sucesso é Carla Madeira, e dela eu tenho Véspera, que ainda não li, mas tenho muita curiosidade em entrar em contato com esse romance. Olhos d'Água, uma coletânea de contos da Conceição Evaristo. O Padre e os Outros, da escritora Miriam Amélia, é uma coletânea de contos. Sete Anos, da Fernanda Torres, se trata de uma coletânea de crônicas. É um livro que eu esperava um pouco mais, sim, mas para quem é fã dela, pode gostar muito. O Estorvo, do Chico Buarque, quero muito ler esse livro. O Gato Fidel, da Luciana Maria Abílio.
livro escrito por uma antiga professora do meu irmão. É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara, está nas minhas metas de leitura para o ano de 2025. Por fim, temos Corpo Desfeito, um livro bem impactante que vai contar a história dessa criança chamada Amanda, que vai sofrer muito nas mãos de sua avó, que não vai lidar muito bem com a morte de sua filha. Bem, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu algum dos livros que eu mostrei no vídeo de hoje ou ficou interessado por algum deles. Vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!